Bom dia, graça e paz sejam com todos. Primeiro dia de dezembro, começando o mês de dezembro, último mês do ano de 2025. Temos muito mais motivos para louvar, bendizer, glorificar a Deus por todo esse ano, por todas as coisas. Sabe por quê? Porque às vezes até uma situação que você acha que é mal, que não é boa, é, coopera para Deus nos ensinar muitas coisas. E aqui nós vamos ver, eu vou fazer um resumo desse salmo. Ele não é somente um poema religioso que Davi fez, não, né? Esse salmo é mais um canto de louvor, de triunfo, de adoração, né? E o escritor desse salmo, ele celebra o livramento, ele proclama as glórias de Jerusalém e louva a Deus, a universalidade, né? Do reino do Messias, do Senhor Jesus. Então, ele fala aqui que o Senhor proclama grande honra, concede grande honra a Jerusalém. E ele fala que Deus a fundou, que Deus a ama mais do que qualquer outra cidade. No verso 2, ele diz assim, ele fala assim, olha, eu vou ler o verso 1 e 2, que fala assim: o Senhor edificou sua cidade sobre o Monte Santo. Ele ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Aqui ele está falando de Jerusalém, né? E de Sião. Sião, hoje somos nós a Sião de Deus. A Jerusalém de Deus hoje somos nós, a igreja de Cristo, nós os filhos de Deus. Então, ele fala coisas maravilhosas, são ditas a respeito, né, das coisas passadas de Jerusalém, o salmista está falando aqui. E ele fala da grande honra de ser um cidadão de Jerusalém. Ele fala isso no verso 4 ao 7. Esse salmo, irmãos, é um salmo muito curtinho. Ele só tem 7 versículos. E aqui nós vamos ver o salmista falando, né, sobre a honra de ser um cidadão de Jerusalém. Ser conhecido em muitos lugares, incluindo, ele fala, o Egito, a Babilônia, a Filícia, Tiro e Sidom, né, e a Etiópia. E ele fala aqui de poder ser ouvido pelo próprio Deus. Queridos, nós somos a Sião de Deus, nós somos a Jerusalém de Deus nos nossos tempos atuais. Então, assim, assim como o salmista, né, ele fala para a gente que ele ama essa cidade e que ele se sente honrado em ser um cidadão de Jerusalém, né? E ele fala aqui que Deus é quem a fundou, que Deus a ama mais do que qualquer outra cidade. Então, você e eu, como Jerusalém de Deus, como Sião, parte da igreja, nós também podemos adorar a Deus, nós podemos também ser amados por esse Deus mais do que qualquer outro lugar, mais do que qualquer outra cidade, da mesma forma que o salmista está falando aqui, né? Ele ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Nós somos amados, a Sião de Deus aqui, nos nossos tempos atuais, a Jerusalém de Deus. Ele abriu a, as portas de volta para você e para mim como Sião, como igreja de Cristo aqui na terra. E ele fala nos Salmos também, 133, né? Que é na comunhão dos santos, na comunhão da igreja, da Sião de Deus, é que Deus se manifesta a sua bênção. Então, que você possa louvar, agradecer, glorificar a Deus e falar dos grandes feitos, né? Do Senhor. E aqui nós vemos no versículo 7 que o salmista fala assim, olha, com danças e cânticos dirão, em Sião estão as nossas origens. Nós nascemos em Jesus, estamos na Sião de Deus, somos a Jerusalém de Deus aqui nos nossos tempos atuais. Então, você glorifique a Deus, louve a Deus por você fazer parte
da Igreja de Cristo aqui na Terra. Glorifique a Ele, exalte Ele com seus louvores, com as suas danças, com seu corpo. Você pode levantar as mãos, você pode dançar na presença de Deus, porque Ele ama isso. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos a Sião de Deus, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém? Não deixe de entrar no canal, de clicar, de repartir a palavra. Salmos 87 hoje, 7 versículos, leia-o e peça ao Senhor entendimento, que Ele esclareça você a respeito daquilo que Deus está falando conosco aqui nesse salmo, amém? Ele fala que ser conhecido em muitos lugares, aí ele fala algumas cidades lá dos tempos antigos, né? Hoje nós podemos também citar, né? Que nós podemos ser ouvidos pelo nosso próprio Deus, né? E Ele nos dá grande honra, e fazemos parte da Jerusalém de Deus aqui na terra, em nome de Jesus, amém? Deus os abençoe ricamente.